Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, e hoje eu quero apresentar aqui uma estratégia para o gráfico de 15 minutos do índice futuro. A gente vai utilizar esse indicador aqui, ó, Keltner Channels, com essas configurações. Vamos colocar aqui o desvio 1, período 10 e tipo aritmético, tá? E aí a gente clica em OK e temos aí o nosso indicador que a gente vai utilizar para essa estratégia. Esse setup ele vai ter uma entrada bem selecionada, não vai dar operações todos os dias, tá? Mas quando ele der a operação, muito provavelmente a gente vai ter o lucro, né? A gente vai trabalhar aqui no intervalo de 9h30 até 10 horas. É um pequeno intervalo de tempo onde a gente quer buscar ali a principal movimentação do dia, tá? A gente quer entrar no mercado no momento em que a gente tenha uma boa volatilidade, no momento em que a gente tenha bom volume financeiro. E aí, para trabalhar na compra, a gente vai fazer da seguinte forma: a gente tem aqui, né, a linha superior do Keltner Channels e a linha inferior. Quando um candle fechar abaixo da linha inferior, a gente vai ter a nossa primeira condição de compra. A partir desse momento a gente fica atento, porque a gente só vai precisar de mais um sinal para poder posicionar a ordem de compra. Qual vai ser esse? Assim que um candle fechou abaixo da linha inferior, a gente vai querer que algum candle feche positivo. Foi exatamente esse padrão que a gente teve aqui, olha só. Esse candle anterior aqui fechou abaixo da linha inferior, e aí a gente teve aqui esse candle na sequência fechando de forma positiva, tá? E aí o que a gente vai fazer então? A gente vai pegar e colocar a ordem de compra aqui, ó, na máxima desse candle positivo. Se o candle seguinte atingir essa máxima, a gente vai entrar na compra com alvo de 50 pontos e stop de 140 pontos. Olha só, entramos aqui, ó, e ele já foi lá e pegou o alvo. E aqui temos mais uma situação, olha só. Os candles aqui eles estavam fechando abaixo da linha inferior do Keltner, como você pode ver. E aí de repente surge um candle positivo, como você está vendo aqui, olha. E é exatamente o que a gente precisa para posicionar a ordem de compra da estratégia. Tá? A gente precisa que os candles estejam fechando abaixo da linha inferior do Keltner, ou o candle, né? E que seja um candle positivo. Foi exatamente o que a gente teve aqui. E aí, então a gente vai posicionar a nossa ordem de compra aqui na máxima desse candle e vamos tentar pegar aí 50 pontos de variação. E vamos ter um stop de 140 pontos. Lembrando que a gente só trabalha aqui, ó, nesse intervalo de 9h30 até 10 horas, tá? É um pequeno intervalo aqui que a gente vai trabalhar. Se no candle seguinte a máxima desse candle for rompida, a gente entra na operação e tá lá, alvo atingido de 50 pontos. Na venda, a gente vai trabalhar de forma invertida, né? A gente vai precisar que o candle esteja fechando acima da linha superior do Keltner. E logo na sequência, a gente precisa de um candle negativo, tá? Um candle negativo. É exatamente o que está acontecendo aqui, olha só. A gente tem aqui candles negativos acima da linha superior do Keltner. Eles estão fechando acima. A gente só precisa esperar então a entrada do horário de funcionamento da estratégia, que é de 9h30 até 10 horas, tá? Entrou dentro desse intervalo, então a gente vai começar a operação. Se perder essa mínima, então a gente entra na operação entendendo que ele vai continuar o movimento de queda, tá? E aí a gente busca então 50 pontos com stop de 140 pontos. Vamos ver aqui, ó, entrou na operação aqui e aí foi lá e bateu no alvo, certo? A gente saiu aqui com 50 pontos de variação e esse já é o candle de 10 horas, né? Então a gente já não vai fazer mais nada aí. Veja aí mais uma situação, olha só. Início do dia aqui, ó, primeiro candle do dia. Aí os candles vieram subindo e esse candle aqui foi lá e fechou acima da linha superior. O que a gente precisa agora então? Uma vez que um candle fechou acima, a gente precisa que surja um candle negativo, tá? Um candle negativo acima da linha superior do Keltner. Foi o que aconteceu aqui, ó. Tá? Ele está acima da linha superior do Keltner e é um candle negativo. A gente vai fazer o seguinte, vamos posicionar a ordem de venda na mínima desse candle, na mínima dele aqui, ó, tá? Vamos buscar 50 pontos com stop de 140 pontos. Foi lá e bateu no alvo. Nosso stop de 140 pontos, ele estava mais aqui em cima, olha só. Estava nessa região aqui. E ele foi lá e pegou o nosso alvo
de 50 pontos. Essa aqui é uma situação de compra da estratégia, porque a gente tem aqui um candle positivo que está abaixo da linha inferior do Keltner, tá? Um candle positivo abaixo da linha inferior do Keltner. E aí, então a gente vai fazer o seguinte: vamos posicionar a ordem de compra aqui, ó, na máxima desse candle. Se atingir, a gente entra na operação. E foi lá e atingiu. Lembrando que a gente tem um stop de 140 pontos e o alvo de 50 pontos. Ele foi lá e pegou o alvo, 50 pontos na operação. Olha aqui, mais algumas situações. A gente tem aí os candles fechando abaixo da linha inferior do Keltner. Uma vez que surge candle positivo, é sinal de entrada, né? Porque candle positivo abaixo da linha inferior do Keltner é sinal de compra, tá? Só precisamos esperar entrar dentro do horário de funcionamento da estratégia, que é de 9h30 até 10 horas, né? No caso aqui já está dentro do horário. Então, se o candle seguinte romper essa máxima aqui, a gente entra na compra, alvo de 50 pontos, stop de 140 pontos. Pegou a ordem de compra, né? A gente entrou aí, bateu lá 50 pontos, o stop era de 140 pontos, então estava mais aqui embaixo. E aí, olha só, esse candle da saída, ele ainda é um candle positivo e a gente está aqui em 9,45. Então a gente pode fazer uma nova entrada. Essa nova entrada vai acontecer no rompimento da máxima, tá? Com stop de 140 pontos e alvo de 50 pontos. Foi lá, pegou a ordem de entrada e bateu no alvo em 50 pontos. Nosso stop estava mais ou menos aqui. Olha essa situação aqui, ó. O que a gente tem aqui? Candle negativo, né? Acima da linha superior do Keltner. Isso aqui é sinal de venda. Rompeu essa mínima, a gente entra com alvo de 50 pontos e stop de 140 pontos. Foi lá e bateu no alvo, certo? Olha aqui, ó. Esse aqui seria um sinal de compra, tá? Porque candle positivo abaixo da linha inferior do Keltner. Mas olha a hora dele, 11h45, tá? Então a gente não vai trabalhar nesse horário. A gente está aqui no gráfico, é um novo dia. E aí o que a gente teve aqui? Candle negativo, tá? Acima da linha superior do Keltner. Isso é sinal de venda. Se bater na mínima, a gente entra na venda com alvo de 50 pontos. Tá aí. Foi lá e atingiu o alvo. Olha aí a curva de capital desse setup aqui no índice futuro no 15 minutos. Tá subindo bastante, tá funcionando bem, né? É um sinal que ele não vai acontecer todos os dias, nem com muita frequência, mas quando ele acontece dentro do intervalo que eu falei para vocês, a gente teve essa curva aí, ó. Foi subindo a curva de capital ao longo do tempo. Bem interessante, né? Como esse setup tem funcionado. Olha aí, ó. A gente tá com esses resultados aqui. Eu coloquei 5 contratos, né, aqui na simulação. E a gente teve aí 91 operações. Tá com 90% de acerto. Então você percebe que realmente a taxa de acerto desse setup ela é muito boa. Nos exemplos que eu trouxe aqui para vocês, é bem difícil a gente ver um stop, né? Bem difícil a gente encontrar um stop, porque a taxa de acerto desse setup é boa, tá? O payoff dele é menor, né? Tem um payoff de 0,36. O stop vai ser mais pesado do que o alvo, né? O stop é de 140 pontos, né? Com 5 contratos isso vai dar R$140. Com 5 contratos, quando o alvo é atingido, isso dá R$50, tá? Aí as estatísticas, o drawdown da estratégia foi de 9%. 9,86, né? Fator de lucro excelente, 3,25. As operações estão aqui, ó. Você vê as sequências, né, que essa estratégia é capaz de fazer, olha aí. Sequências ótimas, né? Vai subindo a curva de capital, né? Bem interessante. Olha aí. Interessante a capacidade do setup de fazer operações vencedoras. Olha só essa sequência aqui, né? Várias operações vencedoras em sequência. E aqui está o gráfico das operações, tá? E aqui o patrimônio. Se você quiser aprender como fazer isso daqui, desenvolver estratégias, né, utilizando o editor de estratégias do Profit Chart, eu te ensino passo a passo disso daqui, né? Desenvolvimento de setup. É só você conferir o primeiro link na descrição, que a gente tem lá um treinamento completo ensinando tudo sobre isso daqui, desenvolver estratégias, né, fazer os backtests. E a gente ainda tem o nosso grupo de suporte, onde eu faço a criação de estratégias por 2 meses, faço compartilhamento de setups, é bem interessante. Então não deixe de conferir o primeiro link na descrição. E se você gostou desse vídeo,
É só dar uma clicada no like, se inscrever no canal aí e nos vemos aí no próximo vídeo.